91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aleluia. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Podem se sentar, amém? Eu quero chamar a sua atenção aqui, nesse Salmo 91, e eu quero que vocês percebam que a partir do versículo 3, o salmista, ele fala de vários livramentos que o Senhor pode nos dar. Ele começa dizendo, no versículo 3, porque, aqui na minha tradução, porque ele te livrará, ele te cobrirá, tu não serás atingido, nenhum mal te sucederá. Então ele fala de vários livramentos, de proteção, inclusive da salvação. No último versículo, ele diz, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Só que tem um detalhe. Ele diz várias coisas que o Senhor pode nos dar, livramento, proteção. Só que no primeiro versículo, a primeira coisa que ele diz é, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O salmista, ele não diz, aquele que vive do seu jeito descansará. Aquele que faz o que quer descansará. É quem vive, é quem mora, é quem habita em Deus, é que descansará a sua sombra. Amém? Então é aquele que busca a cobertura de Deus, aquele que busca refúgio em Deus, aquele que busca um lugar secreto, é que descansará em Deus. Amém? Aleluia. E no versículo 3, ele diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E no sentido literal, o que é o laço do passarinheiro? O que significa o laço do passarinheiro? É uma armadilha de pegar passarinho. Alguém já caçou passarinho? Quem já vai entender do que eu estou falando. Então é uma armadilha, é um laço de pegar passarinho, de pegar aves. E quando nós trazemos para a nossa vida, quando nós trazemos para o lado espiritual, também se trata de uma armadilha. É um plano, é uma estratégia que tem o objetivo de prejudicar os filhos de Deus. Então esse é o laço do passarinheiro. E essas armadilhas, elas podem se apresentar na nossa vida disfarçadas de várias formas, de várias coisas. Uma presa,
uma ave, um animal, quando ele é pego em uma armadilha, ele é pego de surpresa. Por que ele é pego de surpresa? Porque ele estava distraído. Ele não estava prestando atenção ali naquela armadilha como um todo. Ou ele é pego de surpresa porque ele estava distraído, ou ele é pego porque ele estava muito atraído pelo que estava ali no meio daquela armadilha. Aquilo que parece ser extremamente bom, extremamente apetitoso. Ele só consegue olhar para aquilo ali, que está lá no meio. Ele não consegue perceber a armadilha como um todo, ele não consegue perceber o que tem em volta. E trazendo para a nossa vida também, é a mesma coisa. Nós podemos cair em uma armadilha porque nós estamos distraídos. E o diabo usa várias coisas para nos distrair, para consumir o nosso tempo. Essas distrações vão consumindo esse tempo. E aí nós não temos mais tempo para Deus, nós não temos mais tempo para orar, nós não temos mais tempo para buscar a presença de Deus, nem para ler a Bíblia. Tudo é mais importante, tudo é prioridade. Parece que tudo tem que ser feito primeiro. Às vezes a gente fala, agora eu vou orar. Ah, mas eu preciso fazer aquilo ali primeiro, antes de orar. Vem a distração e rouba aquele tempo que você ia dedicar para Deus. Agora eu vou orar, agora eu vou ler a Bíblia. Ah, mas eu preciso resolver aquele negócio, vou pegar o celular rapidinho. Passou 3 horas, está lá no Instagram, Facebook, perdendo tempo. O tempo que era para ser dedicado a Deus está sendo usado em vão. Foi roubado pela distração. E essas distrações não são só na nossa vida espiritual. Muitas vezes, o nosso trabalho parece ser mais atrativo do que a família. O celular, como eu disse, parece ser mais interessante do que os filhos. A televisão é mais importante do que o marido. Os amigos são mais importantes do que a esposa. E por aí vai. A pessoa é levada pelas distrações e ela esquece daquilo que realmente é valioso, daquilo que dá sentido à vida. Amém? Ou então, a pessoa ela cai na armadilha porque ela está distraída, como eu disse, não está prestando atenção, ou ela cai na armadilha porque ela está atraída, que é o mesmo que encantada, tentada, fascinada. E aí ela só consegue ver aquilo que está sendo usado como isca para chamar a atenção dela. Ela só olha aquilo que está ali bem no meio da armadilha e vê como algo bom, como algo vantajoso, prazeroso. Só vê aquilo ali sem ter noção nenhuma das consequências que aquilo vai trazer para a vida dela. Não consegue ver o que tem em volta, não consegue enxergar o risco, não consegue calcular o tamanho da perda, não consegue ver o perigo daquilo ali. Amém? Agora, para a gente entender melhor, eu quero falar de José do Egito, filho de Jacó e Raquel, e às vezes alguém está falando, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Amém? Aleluia. A Bíblia diz que Deus estava com José. Tudo que José fazia, o Senhor abençoava. José, ele era um homem íntegro, ele era um homem de caráter e um homem temente a Deus. Ou seja, José era um homem que habitava no esconderijo do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Ele era um homem que buscava a cobertura de Deus, que buscava refúgio em Deus, que buscava estar no lugar secreto. E resumindo um pouco a vida de José, Deus revelou a ele através de sonhos o propósito que ele queria cumprir na vida dele, através da vida dele. Mas José ele passou por várias situações até que esse propósito de Deus se cumprisse na vida dele.
E todos nós também temos um propósito de Deus. Cada um tem um propósito diferente. Amém? E a partir do momento em que Deus mostra para José em sonhos o que ele ia fazer na vida dele, começam os desafios, começam os ataques, começam as armadilhas. Ele compartilha com seus irmãos, ele conta para eles o sonho que teve. E ali os irmãos já acham um absurdo, porque eles já não gostavam muito dele, porque ele era o preferido do pai, ele era o caçula. O caráter dele era diferente dos irmãos, ele contava para o pai o que os irmãos faziam de ruim, então ele tinha mais intimidade com o pai. E em um segundo sonho que José teve, até o seu próprio pai o repreendeu. Porque muitas vezes, inclusive por pessoas próximas, elas não estão preparadas ou não têm entendimento para aceitar aquele sonho, aquele propósito que Deus tem nas nossas vidas. Mas um dia lá na frente, assim como foi com José, elas também vão entender. Amém? E em Gênesis, no capítulo 37, do 19 ao 24, eu gostaria que a gente lesse, se você quiser abrir, amém? 19 ao 24. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. 26. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? 26, 27. Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. 28. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. 29. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui nós já vemos uma conspiração contra José, para tentar destruir a vida de José. A primeira ideia deles realmente era matar José. Eles queriam acabar com ele. Mas ele era um homem de Deus. O seu esconderijo era Deus. Então, os planos maléficos contra a vida de José não prevaleciam. E aí, ao invés de matar José, eles venderam ele. Porque Deus já entrou ali naquela situação. Nós lemos lá no Salmo 91, no versículo 11: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Não diz que os anjos vão poupar do caminho, mas eles vão proteger no caminho. Em qualquer caminho, em todo caminho que tiver que passar, o Senhor dará ordens, o Senhor protegerá a sua vida. Amém? No versículo 12: com as mãos eles o seguraram para que você não tropece em alguma pedra. Grava aqui: para que não tropece. Ou seja, para que não caia nas armadilhas do caminho. E no versículo 15: ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Ele não estava livre da adversidade, nós também não estamos, mas o Senhor é conosco no meio da adversidade. Amém?
livra, Ele nos protege do vento contrário. Depois que eles venderam José, ele foi levado para o Egito. E ele foi vendido para um egípcio chamado Potifar. E Potifar, ele viu que Deus era com José. Deus estava com José. Tudo que ele fazia, o Senhor abençoava. E Potifar deu a ele a responsabilidade de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus bens, de tudo que ele tinha, ele colocou nas mãos de José. Amém? Amém. E José, quando ele foi vendido como escravo. Então ali, ele podia estar, era para ele estar fazendo um trabalho árduo, um trabalho sofrido, duro. Mas aqui nós vemos mais uma vez Deus protegendo José. Ele foi o responsável de cuidar, de administrar dos bens de Potifar. O Senhor colocou ele em uma posição muito mais elevada. O Senhor não permitiu na vida dele aquele sofrimento. Amém? Então Deus estava livrando, abençoando, cuidando, protegendo José. E agora, no capítulo 39, mais uma vez, aparece realmente aqui um laço na vida de José. Uma armadilha. Algo que parecia bom, algo que parecia atrativo. Amém? Gênesis 39, versículos 7 ao 12. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Amém? Amém. Do 7 ao 12. Amém. E do 20 ao 23. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Então aqui o diabo armou uma cilada daquelas para José. Aqui poderia ser o fim de José. Ele poderia ter caído em pecado. Nós sabemos que pecado leva à morte. Ele poderia ter sido envolvido pelas garras do diabo. Ele poderia ter caído na armadilha do diabo. Mas ele foi fiel a Deus. Ele não estava distraído. Ele conseguiu ver aquela situação como um todo. Ele sabia o que era precioso. José também não foi atraído pela isca. Ele não se deixou levar pelo que parecia ser. Ele não se iludiu. Ele sabia do risco, ele sabia do perigo, ele sabia das consequências, ele sabia que ia estar desonrando e desagradando a Deus. Ele saiu injustiçado dessa história, como se fosse culpado. Ele foi preso, ele foi para a cadeia, mas ele não caiu na armadilha do diabo. E quando a gente fala assim, saiu como preso, culpado, injustiçado, também parece que é o fim de José. Parece que acabou ali. O nome dele estava indo para o ralo, preso, injustiçado, todo mundo falando mal dele, como se ele fosse um mau caráter. Só que quem escolhe ser fiel a Deus, quem foge da aparência do mal, nunca sai perdendo.
Quem escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo recebe o livramento dele quando o laço do passarinheiro chega. Bem? Quando as ciladas do diabo vêm, o Senhor livra, o Senhor protege. Quem tem a vida respaldada por Jesus não é pego de surpresa, não cai em laço, não é iludido. Mas vigia, não sai dessa habitação, não sai do lugar secreto, não sai do esconderijo. Amém? José é um exemplo para nós, é um exemplo de homem, de caráter. Só que muitas vezes não agimos como José. Estamos vendo a aparência do mal, mas está ali, fingindo que nada está acontecendo, como se nada estivesse acontecendo. Não tem mal nenhum nisso. Tudo bem, não tem nada a ver. Está vendo a aparência do mal, mas a ambição é maior, o dinheiro é mais importante. Está vendo a aparência do mal, mas o momento vale mais que uma vida inteira. Está vendo a aparência do mal, mas não vigia, fica distraído. Isso quando a situação não é pior. Quando chega ao ponto que a pessoa nem a aparência do mal vê mais. Não consegue nem ver de tanta cegueira. Só vê a isca. Só vê o que está lá no meio da armadilha, toda atrativa. Não consegue ver mais nada além daquilo e ainda briga com quem tenta mostrar que está errado. Porque a cegueira é muito grande. Quantas vezes nós caímos em armadilhas do diabo porque nos deixamos levar, porque não vigiamos. E eu não estou falando só de uma área específica da nossa vida, eu estou falando de todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Enquanto muitos têm brincado de ser crente, o diabo não tem brincado de ser diabo. E muito menos Deus tem brincado de ser Deus. Porque Deus, Ele nos ama, o Senhor nos ama, mas Ele é justo. O Senhor é justo. E nós vimos no Salmo 91 todas as maravilhas que Ele pode fazer por nós. Mas nós, será que nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo? Será que nós estamos no lugar secreto? Então, que possamos refletir nessa noite. Então, vigia e não arreda o pé. Não arreda o pé desse esconderijo. Não arreda o pé do lugar secreto. Não dê brecha para o diabo. Amém? José, depois de tudo isso que ele vinha passando, depois de ser vendido pelos próprios irmãos, de ser injustiçado, preso, foi para a cadeia, ele poderia ter ficado amargurado, ele poderia ter ficado revoltado, preso às coisas ruins que tinham acontecido com ele poderia ter desistido de prosseguir, ele poderia ter estagnado ali. E se ele tivesse agido assim, isso também seria dar brecha para o diabo. Porque o diabo finalmente ia conseguir realizar na vida dele aqueles planos que ele havia tentando. Então isso seria também dar brecha para o diabo. Mas não, José não agiu assim. Ele continuou sendo quem ele foi chamado para ser. Amém? Na cadeia, José ficou amigo do carcereiro e ele virou encarregado. Onde José colocava a mão dava certo. Nada parava José. Nada mudava quem ele tinha sido chamado para ser. Qualquer coisa fluía diante de José, nas mãos de José, o negócio andava. E talvez algumas armadilhas tenham mudado você, tenham te paralisado, tenha paralisado seus sonhos, tenha te frustrado, te injustiçado. Mas lembra de quem Deus te chamou para ser. Lembra de quem Deus te chamou para ser. Lembra do propósito. Ele tem propósito na sua vida. E não pega o diabo, não. Amém? Se os seus projetos estão paralisados, tudo parado, se você não consegue terminar nada que começa, talvez você não tenha nem motivação para correr atrás de mais nada. Os sonhos estão ali
engavetados, porque o desânimo já tomou conta. Você acha que é impossível, que não vai acontecer, nunca vai acontecer, mas isso é seta do diabo, isso é mentira. Isso são pensamentos que ele coloca na sua mente, porque se para nós é impossível, para Deus não existe impossível. E Deus te trouxe aqui hoje para lembrar quem Ele é. Onde acaba a sua capacidade, começa o sobrenatural de Deus. Amém? Então Ele te chamou foi para romper. Ele te chamou para ser vitorioso. E talvez você já chegou a cair em algum laço. Talvez você caiu, andou um pouco distraído. Mas hoje é noite de você se reerguer na presença de Jesus. Ele perdoa um coração arrependido. Ele perdoa um coração sincero. Se as coisas não estão andando, não estão fluindo, tem aquela pessoa na sua vida que você nem sabe o que está na sua vida. Ela só te atrasa, só te afunda, só te leva para o fundo do poço. Sua família não muda. Parece que tem algo amarrando. A saúde comprometida, uma doença que não sara, que não passa. O casamento não vai bem, tem algo segurando. Os negócios não deslancham. Está tudo preso. Talvez a sua mente parece que tem um nó. Talvez na sua mente só tem pensamento ruim. Não vem uma coisa boa na sua mente. Você já tentou às vezes até dar um fim na sua vida por causa desse nó na sua mente. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Existe um Deus. O mesmo Deus de José e dos seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó. Um Deus que não muda. Um Deus que é o mesmo hoje e sempre. Ele será eternamente o mesmo Deus. E Ele vai desamarrar isso tudo. Ele vai desatar, Ele vai soltar, Ele vai livrar, vai libertar. E aquilo que há muito tempo você não vê solução, aquilo que há muito tempo você acha que não tem mais saída, aquilo que te impede, aquilo que te segura, Deus vai libertar hoje. Talvez você nem saiba o que é. Talvez você não sabe nem o que está acontecendo, por que a sua vida está assim. Mas Deus também revela. E Ele vai te mostrar hoje. Pode ser uma maldição hereditária. Talvez o seu nome foi levado e amarrado lá do lado oculto, nas trevas. Mas nada, nenhum mal prevalece diante do nome de Jesus. Não há amarração, não há mal nenhum, não há nó nenhum que não possa ser desfeito na presença de Jesus. Então, creia. Você vai ver acontecer. Você vai ver os seus sonhos deslancharem, a sua vida avançar. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Assim como se cumpriu na vida de José. Esse laço vai ser desfeito em nome de Jesus. Você tem um Deus zeloso. E se não ficou claro, você deve habitar no esconderijo do Altíssimo. Você deve e você pode habitar debaixo de suas asas, à sombra de suas asas você pode descansar. Que Ele vai proteger, que Ele vai te livrar, Ele vai te abençoar, Ele vai te guardar. Ele te criou para ser livre. Você não foi feito para ser escravo do diabo. Então se fortaleça no Senhor. Busque a sua proteção. Busque permanecer no lugar secreto, no esconderijo. É de lá que vem o nosso socorro. É de Deus que vem o nosso socorro. E em Efésios 6 diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia. Então, se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, se a nossa habitação é Deus, pode vir o que for. Pode vir laço, pode vir armadilha, pode vir o que for. Deus nos livrará. Mal nenhum nos atingirá. Quando a nossa força vem de Deus e não de nós mesmos, não existe cilada, não existe armadilha, não existe mal nenhum que
resista. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Amém? Eu te convido a fechar os seus olhos nesse